pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Luísa, atual assessora de projetos, e eu estou aqui com o professor Rafael, que dá várias disciplinas de estruturas de concreto para o nosso departamento. Se quiser se apresentar um pouquinho para a gente, professor. Tá bom, meu nome é Rafael Alves Souza, né? Na época de estudante me formei na UEM, tive a honra de ter sido presidente do CAEC, né, durante algum tempo. Me formei na UEM, depois fiz mestrado na Unicamp, doutorado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com um período de doutorado sanduíche na Universidade do Porto. Na sequência fiz pós-doc na Universidade de Illinois, alguns pós-doc de curta duração na Universidade de Lausanne, na Suíça, e Delft, na Holanda, e depois mais um pós-doc na Universidade de Amherst, Massachusetts, lá também nos Estados Unidos. Então essa é a minha formação. Saí da UEM, voltei para a UEM, sou professor aqui já há mais de 20 anos aqui na universidade. Que honra então estar com o professor aqui, que tem tantas formações, né? E o senhor é especialista na área de perícia, né? A gente viu bastante entrevistas nesse período agora, que eu vou falar para vocês. A gente vai fazer uma entrevista com ele sobre o que aconteceu mais tecnicamente no edifício Maria Tereza. Então, professor, o que é essa área de perícia, assim, como que o senhor entrou nessa área de perícia, essas coisas? O senhor pode... Bom, a minha área de atuação, dimensionamento e detalhamento de estruturas especiais em concreto, né? Isso naturalmente leva muitas vezes aí a necessidade de entender não só da parte de cálculo, mas também dos materiais, as técnicas construtivas. Então, como a gente vai aprofundando assim diversos campos, começaram a aparecer problemas nessa linha de perícias. Ou seja, tem um problema, a gente precisa entender o que aconteceu, seja do ponto de vista de cálculo, de material, de execução. Então, em função dessa formação, acabei me envolvendo. Na verdade, um dos primeiros casos que eu tive a oportunidade, um caso grande, aconteceu justamente na época que eu estava nos Estados Unidos, no primeiro pós-doc, que foi a ruína do Cassino Tropicana, né, lá em New Jersey. Daí, nessa ocasião, eu fiz as modelagens numéricas, né, na verdade, avaliei as modelagens numéricas que tentavam explicar o porquê que o edifício garagem em construção havia caído, né? Quando eu volto para Maringá, tive aí a participação no colapso das marquises, que caíram também no edifício aqui, do palanque do governador Requião, que também acabou caindo lá com vários políticos, participei de uma ruptura de uma cortina de estacas aqui também nas redondezas. E aí o nome começou a trafegar e acabamos fazendo um projeto de reforço e também de estruturas novas praticamente no Brasil inteiro. Hoje em dia faltam poucos estados assim para a gente, digamos assim, pintar o mapa inteiro, né? Então fizemos aí projetos de reforço de estação elevatória de esgoto, de silos, de monumentos, inclusive um monumento muito importante está sendo construído. Então acabamos nos aprofundando nessa parte de reforço, que exige tanto a parte de cálculo, conhecimento de materiais e também de técnicas construtivas, né? Então isso acaba exigindo bastante, porque a teoria ela é muito boa, mas às vezes numa situação prática, numa situação emergencial, às vezes você não consegue adequar certas teorias. Então eu sempre falo que teoria boa é aquela teoria que sobrevive à maior prova, que é a prova prática, né? É aí que você realmente vê as teorias que conseguem ter essa aptidão para sobreviver, né? Então eu procuro sempre conhecer a fundo, entender bem essas teorias que sem dúvida alguma são aquelas que eu já comprovei ao longo dos anos que funcionam, que eu posso contar com elas nesses desafios que vão surgir no dia a dia, né? Sim, e professor, o senhor mencionou aí que pesquisou que a teoria é muito importante e tal, e agora eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente o que teoricamente, de acordo com os livros, aconteceu lá no edifício Maria Tereza. Para nós, estudantes da engenharia civil, temos um pouco de um conhecimento mais técnico desse problema aí, né? Veja só, tem certos problemas que a gente tem um tempo. Quando você vai fazer um novo projeto, apesar da pressa, muitas vezes os contratantes, você tem um tempo para desenvolver esse projeto. No caso do edifício Maria Tereza, o problema era a gente não sabia exatamente a janela de tempo que nós teríamos para poder reconstituir um pilar que havia sido severamente danificado. Então, nesse momento, você chega ao local, vê mais ou menos o comportamento do que aconteceu, tenta explicar o método de ruptura, avalia a estrutura ao longo de todos os pavimentos para ver se você tira informações adicionais, mas mesmo você concluindo que talvez o pilar não tivesse descido muito, que a estrutura estivesse estável,
foi considerado naquele momento que era um equilíbrio instável, porque apesar do pilar não ter perdido a retilinidade, apesar da flambagem das barras, sobrou meio núcleo, uns 40% do núcleo original, com a outra metade praticamente sendo rompida, né? Então, a janela de tempo que você tem para intervir, você não sabe quanto tempo você tem. Então, teoricamente, não dá tempo para você ir atrás de um livro, pensar na melhor teoria que poderia caber ali, né? Levantar tudo que você precisa. Então, aí você, obviamente, tem que ter um conhecimento aprofundado, tem que saber trabalhar sob pressão, né? Eu, felizmente, como praticante de jiu-jitsu, sempre participando de campeonatos, né, na faixa preta, então eu estou sempre controlando essa situação de tensão, né, de lidar como tensão. Vai você entrar numa luta, alguém pode quebrar o teu braço, então você já entra ali preparado para aquela situação de tensão, você já se acalma e usa a técnica para confrontar aquele desafio. Então ali eu senti muito isso, porque tinha um desafio, a janela de tempo era pequena, mas eu tinha que fazer com que a técnica fosse preponderante ao meu estado emocional. Né? E uma vez que eu visitei o local e teoricamente eu era o mais preparado, eu não poderia simplesmente virar minhas costas e ir embora. Eu tinha que assumir o meu papel e bolar uma solução. Então, nesse momento, eu me lembrei das teorias de Richard, que também da Universidade de Illinois, onde eu fiz o meu pós-doc. Desde a década de 30, lá na década de 30, eu já havia feito estudos de confinamento de peças de concreto, que consiste basicamente em você colocar estribos pouco espaçados para, dessa maneira, você conter as deformações transversais, né? Então, nesse momento, avaliando ali que o núcleo estava rompido e que a gente poderia ter uma situação de propagação daquele colapso, decidiu-se naquele momento colocar estribos, né, pouco espaçados, acompanhando aquela cebola que foi montada, amarramos estribos ali e fizemos um novo anel. O pilar tinha 50 centímetros, fizemos um novo anel com 70 centímetros, com confinamento, utilizando então armaduras ali pouco espaçadas, para ter esse confinamento, porque isso propiciava para a gente atingir ali na faixa de 5 a 10 MPa só com confinamento, mais o grout que a gente utilizou, ele atingiria aí mais ou menos 25 MPa com 24 horas, então codifica que ali numa janela de 24 horas a gente deveria ter alguma coisa entre 30 e 35 MPa. E reconstituir aquele núcleo e torcendo para que aquele miolo que tinha também não rompesse, né? Num ciclo de 24 horas aí a gente já poderia inclusive tirar as formas e liberar a estrutura e trazer todo mundo para dentro da edificação. Evidentemente foi feita toda uma análise em todo o entorno para ver se tinha tido repercussões, então não tinham sinais maiores, foi só aquele colapso localizado. Então, dentro dessa perspectiva, felizmente, nós conseguimos aí junto à Defesa Civil liberar para todo o pessoal voltar, porque é um edifício histórico, nós temos muitos idosos que moram lá, né, naqueles apartamentos, então havia um anseio muito grande da comunidade de voltar logo para suas casas, né? E foi também importante o trabalho de tranquilização do pessoal, o pessoal entendeu o que foi feito. Nós fizemos logo na sequência que eles entraram numa reunião, eu expliquei com fotografias todo o procedimento que foi feito, expliquei para eles que o prédio estava, na verdade, com aquela intervenção melhor do que estava, né? Então, aquilo serviu de um alerta, felizmente, acredito que tem a mão de Deus ali também para segurar aquele miolinho ali. Aconteceu na hora certa, porque a gente também já tinha os operários, já estava todo mundo preparado para ajudar nas recomendações técnicas que iam sendo dadas, né? Porque o pilar ele já tinha uma fissura prévia, o pessoal estava lá para, na verdade, fazer um encamisamento com fibra de carbono. Mas quando eles batem na face oposta à face fissurada, né, na região do cobrimento, para fazer o tratamento que normalmente é usual, né, o pilar acabou realmente explodindo, né, vai perdendo aquele núcleo. Então tudo indica que você tinha ali naquela região um concreto que já deveria ter alguma falha, uma junta de concretagem, onde você teve ali uma situação de concreto não conforme, mas também pode ter, eventualmente, ocorrido algum fenômeno relacionado com fluência, porque já é um concreto com 60 anos de idade, então isso pode, de alguma maneira, num concreto com uma resistência um pouco menor, a gente via que as armaduras não estavam ali envoltas com torrões de concreto, que indica que você tinha problemas de aderência e, consequentemente, baixa resistência, né? Mas também a fluência lá, ao longo do tempo, ela pode também dissipar deformações, essas deformações, digamos, retardadas ao longo do tempo, pode de alguma maneira ter contribuído para aquela ruptura localizada. Isso é difícil da gente saber, porque a gente não conseguiu guardar testemunhos, corpo de prova daquela região, porque a primeira coisa que a gente tinha que fazer era deixar o prédio em pé, né? Então, era esse o objetivo, né? Eu queria saber um pouco mais também, se o senhor puder falar, o que
nós, enquanto novos engenheiros, né? Aqui em Maringá agora tem há uns 40 anos atrás começou a construção de vários edifícios. Então a gente tem vários edifícios ali, aqui na Zona 7, ali perto da própria catedral, ali mesmo ali na região do edifício Maria Tereza, que são edifícios que são mais antigos e tal. Quais são os cuidados que nós, enquanto engenheiros, temos que ter para realizar, nem que sejam reformas ou reparos que as estruturas realmente precisam com o passar do tempo, né? A primeira coisa é detectar não conformidades, né? Por exemplo, manchas de umidade, fissuras, desplacamentos, portas que não fecham direito, janelas que não abrem direito, tudo isso podem ser sintomas de uma deformação da estrutura que pode, a princípio, estar indicando aí alguma situação do comportamento inadequado da estrutura que pode estar revelando talvez um processo de corrosão, um concreto com baixa resistência. Então é importante nesses pequenos sinais que a edificação mostra, a gente procurar buscar um especialista, né? Então essa é uma primeira situação. Nós estamos num mundo das redes sociais onde todo mundo sabe tudo, né? Então sabe um pouco de tudo. Já começa por aí, né? A gente tem que buscar quem realmente tem uma boa especialização naquele assunto, que entenda daquele assunto, que a gente pode confiar, porque o que a gente encontra muito aí são maquiadores de problema. E os maquiadores de problema, muitas vezes eles, sem conhecer a raiz do problema, eles vão maquiar o problema, vão esconder aquele problema. Esse problema vai silenciosamente atuando ali por detrás dessa máscara, né? E quando a gente descobre, o problema já avançou mais do que ele estava nos estágios iniciais. E aí a coisa pode ser pior. Então a primeira coisa é isso, é chamar os especialistas. Eu acho que enquanto estudantes vocês já podem começar a entender a interação entre os sistemas, né? Hidráulico, elétrico, porque a gente forma na universidade o clínico geral, né? Então aí você, como clínico geral, porque eu tenho um problema de hidráulica, vou chamar o especialista da hidráulica. Claro que tem muitos problemas que o clínico geral vai conseguir resolver, mas nós temos problemas mais complexos que você precisa do especialista. Então tem que ter esse bom senso na hora que um problema te indica que você precisa de especialista, chamar o especialista. Falar, não vou mexer com isso, vou chamar quem entende desse assunto para dar um parecer. Afinal a gente assume um risco muito grande, né? Exatamente. Quando a gente faz, que nem o senhor falou, a teoria do chicote, porque às vezes no comecinho uma onda muito pequena, chega lá na ponta... Exato, causa um efeito totalmente desproporcional àquele que iniciou, né? Então isso é importante. Agora, é importante vocês também pensarem não só na teoria, mas também procurar enxergar essas teorias que são passadas de um ponto de vista prático. Eu particularmente vejo uma geração muito apática, no sentido de que não perguntam muita coisa. Eu sempre procuro levar exemplos práticos, procuro trazer essa conexão da teoria e da prática, mas você depende desse interesse dos alunos, depende dessa interação, depende dessa curiosidade para que a gente possa alimentar mais, depende de vocês questionarem mais os professores. Ou seja, a gente está dando aula, mas não somos detentores da verdade absoluta. Vocês podem questionar, falar, professor, tudo bem você mostrar dessa maneira, mas será que isso daí é o jeito mais correto de ser feito? Se a gente fizer de tal e tal maneira, será que não seria melhor? Ou seja, é importante também ter esse debate dentro de sala de aula, levar esse questionamento para que a gente tenha uma formação um pouco mais completa, uma formação mais efetiva, porque muito do que vocês aprendem vai depender de como vocês também respondem ao que está sendo dado. Se vocês têm um comportamento estático em relação ao que está sendo dado, vai ser difícil avançar. Se vocês têm um comportamento mais dinâmico, a gente consegue trazer mais casos práticos, consegue dialogar mais, e o próprio professor ele vai também buscar mais conhecimento em função das perguntas que são feitas em sala de aula, entendeu? Então é um relacionamento, uma via de mão dupla. Todo mundo tem que participar para que aquilo se torne um ambiente rico e que com isso a gente consiga formar melhores profissionais, né? A gente, obviamente, tem uma primeira formação que é teórica, a gente tem que cumprir um programa, mas nada impede de você vir apresentando a teoria e trazendo casos práticos que representem de maneira muito efetiva problemas práticos no qual essa teoria está ali relacionada. Então tem infinitas possibilidades da gente mostrar esses assuntos, né? Você vê esse exemplo, por exemplo, do pilar,
Em flambagem, certamente quando eu estiver dando aula, é um exemplo a ser puxado. Vai despertar a curiosidade dos alunos, vão querer saber. Então é sempre importante fazer essa correlação da teoria com a prática. Agora, isso, como eu falei, depende de vocês, alunos, também, de também pressionar os professores, perguntar, professor, não dá para dar um exemplo prático que relaciona essa teoria com o que a gente vai ver no dia a dia. Também depende muito desse papel também de vocês aí, uma postura mais proativa, né? Eu particularmente me interesso muito pela história de Maringá, né? Sou maringaense e saber que essas edificações estão tendo agora um cuidado e as pessoas agora, a partir desse problema, começaram a pensar, putz, o que eu vou fazer? A catedral mesmo também já está completando, já acho que beirando seus 60 anos também por ali. E saber que a gente vai precisar, acho que falta um pouco da população, no geral, entender que a estrutura não é só, tipo, a gente fazer e tá pronta e vai ficar assim pra sempre, né? Exato. Acho que esse caso foi um exemplo muito, muito importante pra gente, pelo menos aqui no nosso núcleo regional, mostrar que, ó, a gente tem coisas que conseguem continuar em pé, mas que precisam de uma manutenção, que talvez se tivessem feito a manutenção do pilar lá atrás, quando ele apresenta uma fissura bem menor, não teria se colapsado. Exatamente. Essas coisas, acho que foi um caso muito interessante. A gente está muito grato do senhor ter participado, explicado aqui um pouquinho pra gente sobre o que aconteceu no edifício Maria Tereza. Com certeza vai ficar no marco da engenharia civil aqui de Maringá. Assim como o senhor mencionou ali nos edifícios aqui na Zona 7, caíram as sacadas também. Sempre é recorrente nas aulas e acabar escutando. E a gente ficou muito grato também de saber que pessoas aqui da universidade estão trabalhando lá fora e estão mostrando pra gente que é possível, que a gente não tá aqui só pra cumprir tabela. A gente, aqui na instituição, nós temos as aulas, temos graduação, mestrado, doutorado. Então, nós atuamos de maneira prática, mas sempre aplicando o conhecimento científico como ferramenta para conseguir superar esses desafios que aparecem. Esse caso do Maria Tereza, no meu ponto de vista, ele traz um aspecto filosófico muito interessante. Por exemplo, você pega alguns povos, como por exemplo os japoneses. Os japoneses, eles prestigiam quem já está em idade mais avançada. Né? Aqui, tudo que é velho a gente despreza. Né? O carro está velho, joga fora, tal coisa está velha, joga fora, a pessoa está idosa, põe no asilo. Então a gente tem que mudar um pouco a nossa cultura e a gente tem que honrar os nossos ancestrais. Então, se a gente voltar em 1960, se a gente pudesse viajar na máquina do tempo, voltar lá em 1960 e ver um prédio de 15 pavimentos em 1960, imagina só. No interior do Paraná. No interior do Paraná, um prédio de 15 andares em 1960, é um marco. É uma construção fantástica. Então, se esse prédio tivesse, por exemplo, no centro de Paris, pode ter certeza que a situação seria muito diferente, né? Não só a própria administração do condomínio, é claro que a gente tem problemas de recursos financeiros, mas o próprio município em si faria um esforço grande para preservar aquilo que é um patrimônio cultural, né, arquitetônico da cidade, né? Então isso também faz a gente refletir bem sobre isso, não só de nos cuidarmos do nosso dia a dia, darmos as nossas manutenções que nós precisamos para ver se está tudo ok, mas também de valorizar o que é velho, o que teve história, o que já foi marco, né, que já atingiu o auge. Né? Você vê, vai passar um eixo monumental pela frente desse edifício. A pessoa vai sair andando aqui do Chico Neto, vai andando até a catedral, e ele é um dos últimos pontos até atingir a catedral. Um guia turístico, se fosse passar por ali, ele ia falando de tudo. Quando chegasse lá, esse prédio aqui em 1960, tinha 64, ficou parado, voltou em 68, tinha 15 pavimentos, imagina naquela época, quer dizer, é um local a ser explorado, né? E até brinquei com o pessoal, falei, poxa, se eu tivesse condições financeiras, eu alugava essa sala e transformava essa sala no museu, como é em várias cidades do mundo, porque aquele pilar ficou o pilar mais famoso do mundo, que rompeu, mas não caiu. Você está entendendo? É o pilar mais famoso do Brasil. Não tem o que ser dito, né? É o pilar mais famoso do Brasil. Então, assim, você não gostaria de ir lá e
tocar a mão no reforço do pilar. Sim, falou, esse pilar num belo dia estourou, ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo recebeu no WhatsApp, meu Deus, achou que o prédio tinha caído. Exato, todo mundo achou que o prédio ia cair e tal, mas num dia tava tudo certinho, tá aqui, você vai lá, assina no pilar. Se fosse os americanos, aquilo já tava cheio de gente hoje, vindo gente, turista, ó, vamos lá no prédio que o pilar rompeu para ver como que é. Aí ia ter fotos da construção, como foi feita, a história do dia do pilar, o que aconteceu, a situação, como estava o pilar. Aí as pessoas entenderam, poxa, mas perdeu espaço. Perdeu espaço, mas você viu como que estava o pilar? Né? Então, assim, você preferia perder espaço ou perder o prédio? Né? Eu perder muito mais espaço. Entendeu? Então, assim, eu acho que se eu tivesse essa grana, mas apesar que eu já ventilei essa ideia lá para o pessoal do condomínio, eles acharam a ideia legal, não está descartado. E pode você fazer um mirante no topo daquele prédio e eles terem uma renda vinda disso, de você fazer um museu histórico ali naquela entrada, mostrando toda a construção do prédio daquela época e culminando nessa etapa, que é esse negócio, ó. Todo mundo na vida um dia se quebra, mas se você fizer a coisa certa, procurar ajuda e fizer o bom tratamento, você vai continuar em frente e vai durar mais longos anos. Todo mundo em algum momento da vida vai passar por uma situação de revés. Agora, o que mais importa é como a gente reage perante essa situação de revés. Se nós vamos deixar nos abater, nós vamos seguir em frente. Então esse edifício ele traz uma história muito bonita filosoficamente, porque ele está aguentando firme desde a década de 60, teve esse colapso localizado que poderia ter consequências muito desastrosas, felizmente não teve, e ele está lá em pé, já rodamos o prédio inteiro, ele está muito melhor do que muito prédio novo da cidade, e se Deus quiser vai continuar lá por muito mais tempo, né? Então isso é bonito, porque é o que a gente procura fazer na nossa vida também, né? Superar os nossos tropeções, levantar de novo e seguir em frente o máximo que for possível, né? Assim como o senhor mencionou, a gente aqui do CAEC também se sente honrado do senhor já ter sido presidente. E a gente vê, pelo menos eu, assim como também já fui presidente, ver que o que o CAEC fez com a gente, que transformou, não só pelo fato de ser, quais são as oportunidades que ele abriu pra gente, né? E aí, aproveitando que depois, agora os calouros estão chegando, né? Eu queria perguntar o que o senhor achou da sua participação do CAEC, o senhor tinha mencionado que tinha participado, queria saber como que foi na época, não existia aqui o quiosque, né? Não tinha, ele funcionava lá onde era antigamente a cantina central, ali a gente tinha um acordo com o Xerox, né? Na época a gente fazia distribuição dos livros da Pini também, que era uma editora muito grande na parte de livros técnicos de engenharia. Nós sobrevivemos à base do Xerox, né? Que a gente alugava um espacinho ali, das vendas dos livros, nós fazíamos também o Semana de Engenharia, que também vinha alguma coisinha, mas para mim foi muito legal. Você vê, esses dias eu estava, na época eu fui presidente do centro acadêmico, eu ainda estava no 3º ano, né? E nós fizemos um evento, no qual nós, inclusive naquela época, homenageamos o professor José Wilson e o professor Lúcio, que já não se encontra entre nós, né? E naquela época eles trouxeram um engenheiro de fora chamado Elorci, eu nunca esqueci esse nome, Elorci. E ele trabalhava com a parte de orçamentação e tudo mais. Tempos atrás eu fazendo um trabalho com a PhD de São Paulo, do professor Paulo Helene, que é, assim, inúmeras vezes presidente do Instituto Brasileiro do Concreto, né? Um dos maiores nomes que a gente tem de estruturas em concreto, da ponto de vista do material. Então a gente fazemos muito trabalho em parceria. Tem uma situação que a gente fez um reforço e está tendo ali uma lead entre as partes envolvidas, a gente atua ali como assistente técnico. E aí o engenheiro advogado que foi ali contratado entrou em contato na reunião, e tal, daí ele falou, não, meu nome é Lorci. Eu falei, rapaz do céu, diga uma coisa, Lorci, você não foi lá em Maringá, num evento de engenharia, lá em 1997 e tal? Eu falei, rapaz, sou eu mesmo, como que você sabe? Você lembra lá do presidente do centro acadêmico, 3º ano? Pois aquele cara era eu, rapaz. E hoje nós estamos aqui sentados na mesma mesa, discutindo assuntos técnicos tão complexos, de um reforço de um silo em Santos, né? Então esse meu contato começou através do centro acadêmico, uma pessoa que eu encontrei décadas depois. Então acho que o centro acadêmico me ajudou, teoricamente, a amadurecer mais cedo. Por ter essa visibilidade enquanto uma liderança ali, né, com os alunos, isso me colocava em posição para falar com pessoas, engenheiros que já estavam no mercado. E de certa maneira eu vi o respeito deles para comigo, né? Então eu entendi a importância. Então me ajudou com várias, digamos, soft skills, né? Você tem as hard skills, que você tem que
entender as disciplinas, aquele conhecimento técnico, né? Mas você tem as soft skills, que é, poxa, como que eu conduzo uma reunião, como que eu falo uma coisa delicada com uma pessoa, como que eu uno um grupo, como que eu consigo pegar o melhor de cada um. Então acho que o CAEC me ajudou muito no desenvolvimento das chamadas soft skills, né? Que hoje em dia aí são qualidades que todas as empresas estão buscando, porque não adianta a pessoa ser super boa tecnicamente, mas não ter condições de relacionamento com os outros, né? Então acho que o Centro Acadêmico me ajudou muito dentro do desenvolvimento dessas soft skills. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, professor Rafael, por ter participado aqui do nosso CAEC News. A gente se sente muito honrado, novamente falando, e muito agradecido pelo senhor ter topado participar aqui com a gente. O senhor quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, muito obrigado pelo convite, né? Como que diz, a vida é conturbada, né? Ao meio de aulas, orientações e trabalhos e pesquisas, né? Mas o Centro Acadêmico eu sempre faço questão de atender com muito carinho, porque se a gente chegou em algum lugar é porque começou de onde a gente estava, né? E eu considero que as minhas primeiras jornadas profissionais aconteceram justamente no Centro Acadêmico, né? Eu tinha minha formação técnica dentro de sala de aula, mas acho que profissionalmente o CAEC me acelerou, né? Fez com que eu tivesse esse contato, então eu vou ser eternamente grato ao CAEC. E fico muito feliz que vocês estejam tão bem organizados, estejam com esse canal tão bem planejado. Vi os vídeos de vocês lá, realmente está sensacional o material. E continue tocando em frente. Acho que vocês têm um papel grande de chacoalhar a geração de vocês, balançar todo mundo. Gente, olha, vamos lá, né? Essa profissão é importante, vamos entender melhor a profissão, né? E chacoalhar o pessoal para que o pessoal entenda o quanto bela é a profissão de engenharia civil, sabe? É uma das profissões mais ricas que a gente pode ter, é ter esse título. Então, acho que vocês só podem entrar para fazer essa ponte, né, entre os professores, os alunos. Acho que vocês são essa ponte, né? Porque vocês também podem levar, olha, tá faltando motivação porque as aulas de repente não estão legais, a gente precisa melhorar isso e aquilo, né? Entendeu? A gente também fala, olha, poxa, olha o pessoal lá que tá demais, o pessoal falta muito, não tá interessado. Então acho que vocês são esse meio do caminho pra gente tornar o nosso curso ainda melhor. Então é isso, pessoal. Até a próxima edição do CAEC News.